Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa 18ª aula e hoje o assunto é neutralização. Como eu tinha mencionado na aula anterior, nós demos uma ideia sobre o que seriam as reações e, particularmente, a reação de neutralização, ela apresenta um resumo que está aqui colocado pelo H+, mais OH-, formando H2O. Essa seria a representação mais resumida, sucinta e correta da neutralização. A neutralização ela precisa ser compreendida como se fosse, uma união entre o hidrônio e o hidróxido, o H+ e o OH-. Essas duas cargas opostas, monovalentes, se unem, se atraem mutuamente, formando a molécula de água, estável e tranquila, sem voltar à reação. Essa reação é que acontece nas neutralizações. E no nosso caso, nós vamos abordar o assunto de ácidos e bases de arrênios. Não se preocupe com os nomes, porque isso vai ser explicado futuramente. Mas nós já aprendemos os nomes e as estruturas dos ácidos, tanto hidrácidos quanto oxoácidos. Nós também aprendemos o nome e a estrutura das bases, todos os hidróxidos possíveis. Nós também aprendemos a dar o nome de sais e vimos toda a complexidade, e tudo isso agora será utilizado, como eu tinha mencionado, nas reações de neutralização. Algo que você pode memorizar nessa aula, e sempre que for preciso escrever alguma reação de neutralização, você pode colocar este cabeçalho que começa as minhas reações aqui. Ácido mais base produz sal e água. Sempre ácido mais base produzindo sal e água. Esta é uma maneira de conseguir organizar as estruturas e fórmulas que nós tivemos, nas aulas anteriores. A produção do sal vai nos ajudar os conceitos da ligação iônica e a formação da água, que é algo característico da neutralização. Toda neutralização precisa ter a formação da água, no caso dos ácidos diarrênios. E o foco na molécula de água vai trazer para nós o consolo do balanceamento. Meditar na quantidade de moléculas de água que vai ser produzida vai te ajudar enormemente na estrutura do sal, mas principalmente no balanceamento. Então, vamos começar a fazer alguns exemplos para ficar mais claro o que nós devemos fazer. Primeiro, eu dei aqui o exemplo do ácido clorídrico mais o hidróxido de sódio, formando um sal, cloreto de sódio e água. Perceba que a estrutura do HCl e do NaOH tem um H no HCl e um OH no NaOH. Portanto, nós temos a mesma quantidade de H+ sendo liberado e OH-. Eu não preciso me preocupar com balanceamentos nessa reação, pois a quantidade de carga positiva é exatamente igual à de negativa. Portanto, nós temos a formação de uma molécula de água. E isso, para nós, já está então definido um balanceamento. Próximo exemplo, que inclusive está na lista, nós temos aqui o ácido clórico com o hidróxido de alumínio. Perceba que o ácido clórico ele apresenta apenas um H ionizável, enquanto que o hidróxido de alumínio tem 3. Percebeu o problema? A regra da neutralização é sempre um H+ para cada um OH-. Tem que ser sempre aos pares. E nós temos apenas um H+ para 3 OH- do hidróxido de alumínio. Então nós vamos ter que balancear aqui esta reação. Com este foco, repito, buscando o casamento perfeito entre a quantidade de Hs e de OHs, você vai conseguir balancear rapidamente esta reação. Então aqui, primeira etapa, nós já fizemos o balanceamento dos reagentes, pois nós vimos a necessidade de 3 moléculas de ácido clórico. Agora, e a estrutura do sal? A estrutura do sal será Al e o ClO3. Porém, este
ClO3 ele precisa de um balanceamento devido à ligação iônica. Nós sabemos que o alumínio tem carga 3+, portanto nós vamos cruzando as informações, fazendo a ligação iônica, chegando a este sal, AlClO3, 3 vezes. Tudo isso com o resultado final das moléculas de água. Lembra que nós tínhamos 3Hs e 3OHs? Pois é, nós vamos formar aqui 3H2Os, 3 moléculas de água. Com isso nós finalizamos aqui a nossa reação e inclusive já balanceada. Perceba que este progresso ele vai consequentemente gerando os resultados da equação já balanceada, já pronta. É só você confirmar que está tudo organizadinho. Vamos para o próximo exemplo. Nós temos ácido carbônico e hidróxido de sódio. O ácido carbônico tem 2Hs e o hidróxido de sódio tem 1OH. Percebeu o problema? Vamos pôr 2 no hidróxido de sódio. Assim está equilibrado o Hs e o Hs. Agora vamos ao sal. NaCO3. O nosso carbonato ele tem carga 2-. Com isso, o cruzamento das informações exige a colocação deste númerozinho 2 aqui, referente à carga do carbonato. Uma vez que nós temos 2Hs e 2OHs, será formado 2H2O. Vamos ao próximo para você conseguir entender o raciocínio. H2SO4 tem 2 hidrogênios ionizáveis. CaOH2, hidróxido de cálcio, tem 2 hidróxidos ionizáveis. Dissociáveis, né? Bom, 2Hs, 2OHs. Preciso me preocupar com o balanceamento? Não, já está equivalente à quantidade. Quais são os sais? CaSO4. Ora bolas, o cálcio tem carga 2+, e o sulfato tem carga 2-. Eu não preciso promover nenhum cruzamento de informações, basta a união desses dois íons que eu já tenho a formação do sal. Como foi mencionado, 2Hs, 2OHs, 2H2O. Acredito que com esses exemplos tenha ficado já fácil a compreensão. Então eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Ácido fosfórico, 3 hidrogênios ionizáveis. Hidróxido de potássio, 1 hidróxido que dissocia. Portanto, vamos corrigir o balanceamento. 3 hidróxidos são necessários, por isso 3 hidróxidos de potássio. O sal, potássio e fosfato. O fosfato apresenta carga 3-, portanto eu tenho que cruzar as informações, deixando 3 para o potássio. O potássio, como tem carga 1+, não vai influenciar na estrutura do nosso sal. A quantidade de águas, 3 hidrogênios ionizáveis, 3 hidróxidos dissociáveis, 3 águas formadas. HCl e MgOH2. O ácido clorídrico tem 1 hidrogênio ionizável. Eu sou obrigado a pôr 2 aqui para balancear os 2 hidróxidos do hidróxido de magnésio. Com isso sobrou MgCl. O magnésio tem carga 2+, cruzando as informações, temos um 2 aqui no Cl, e não há necessidade de colocar nada no magnésio, pois a carga do cloreto é -1, o -1 cruza, fica só 1, subentende-se este 1. Nós temos 2 Hs e 2 OHs, 2H2O. Próximo exemplo, ácido sulfúrico e hidróxido de alumínio. Esse já é mais difícil. Por quê? Nós temos números que não são fáceis no balanceamento. Temos 2 hidrogênios ionizáveis e 3 hidróxidos. Percebe o problema 2, 3? Nós tínhamos visto isso na aula anterior. MMC. O MMC entre 2 e 3 dá 6. Portanto, eu preciso de 3 ácidos sulfúricos para 2 hidróxidos de alumínio. É como se nós estivéssemos cruzando as informações. O 3 hidróxidos gera 3 ácidos sulfúricos. Os 2 hidrogênios ionizáveis do ácido sulfúrico gera 2 hidróxidos de alumínio. Com isso, nós temos 6 hidrogênios e 6 OHs, 6 hidrônios e 6 hidróxidos. Com isso, vamos formar 6H2O. Mas antes de chegarmos à molécula de água, alumínio e sulfato merecem nossa atenção. Perceba que, como o sulfato tem carga 2-, isso exige para nós colocar o número 2 aqui
no alumínio. Agora, com relação ao sulfato, nós temos que perceber que 3 mais do alumínio informa para nós a necessidade de 3 na estrutura aqui resumida do nosso sulfato. Então, Al2SO4, 3. Essa é a estrutura do nosso sal. Como vimos anteriormente, 6Hs, 6OHs, 6H2O. Esse é um dos exemplos mais difíceis. Já no próximo também temos a mesma dificuldade, porém trocou de posição aqui as numerações. O ácido apresenta 3 hidrogênios ionizáveis e o hidróxido apresenta 2 hidróxidos ionizáveis aqui. O ácido fosfórico, portanto, precisa ser corrigido com o balanceamento número 2. E o hidróxido de ferro precisa ser balanceado com o número 3, para que tenham 6 hidrônios e 6 hidróxidos. 6H, 6OH, 6H2O. FePO4 é a estrutura que nós temos que balancear. Como o fosfato tem carga 3-, isto exige, pelas regras da ligação iônica, este 3 aqui no nosso ferro. O fosfato, por sua vez, vai precisar da carga do ferro, que é 2. 2 mais, então, cruzando as informações, 2 fosfatos. Fe3PO4, 2. E como nós havíamos mencionado, temos 6H2O. Por último, o exemplo mais fácil, como foi no primeiro exemplo, ácido fosfórico, H3PO4 tem 3 hidrogênios ionizáveis e o hidróxido de ferro 3 tem 3 hidróxidos. 3 e 3, não há necessidade de balanceamento, basta construir a estrutura do sal. E o que é melhor, a carga tanto do cátion quanto do ânion, ferro 3+, fosfato 3-, as cargas são iguais, eu não preciso balancear com relação às ligações iônicas, pois sendo os números iguais, não há necessidade de fazer nenhum cruzamento. Temos 3Hs, 3OHs, 3H2O. Ufa! Terminamos então esta etapa de balanceamento e construção da reação de neutralização. Eu espero que com esses exemplos você tenha conseguido compreender. Qualquer dúvida, entre em contato. Por termos estéticos, eu não coloquei esse sinalzinho de mais nas reações, você deve ter percebido esse detalhe. Mas nada te impede de colocar esse sinal de mais no seu caderno, pois tem que ter esse sinalzinho, né? Aqui foi só um detalhe de espaço que eu achei melhor não colocar agora. Bom, agora vamos à nossa segunda etapa da aula, onde nós temos que classificar este sal que foi produzido. Ele é um dos produtos dessa neutralização ácido mais base. Para chegarmos à classificação do caráter ácido ou básico do sal, então nós vamos ter que determinar aqui o caráter do sal, que pode ser ácido ou base. Nós temos que classificar a força tanto do ácido quanto da base que deu origem a este sal. Pois é, a classificação de forças dos ácidos e das bases precisa ser decorada. Vamos lá. Primeiro vamos colocar o nome do sal formado nesse primeiro exemplo. Este é o cloreto de sódio. Qual é a força do ácido que deu origem ao cloreto de sódio? Nesse primeiro exemplo, nós temos o HCl. Vamos considerar o forte. E a base, NaOH, ela é considerada muito forte. Mas vamos apenas informar que ela é forte, pois aqui, tanto a família 1A e 2A merecem apenas essa classificação para facilitar o conceito do sal. Não há necessidade de tanto refinamento nas bases. Nós vamos perceber que só será necessário informar que a base é forte ou fraca. Então, para que você possa compreender, quando você lembrar de muito forte, coloque como forte. Se você lembrar de muito fraco, coloque como fraco. Qual é o caráter predominante? Não existe. Eu tenho um ácido forte e uma base forte. Esse braço, essa briga não está resolvendo, portanto nós temos um caráter neutro, podemos dizer. Um caráter neutro de sal. Portanto, o cloreto de sódio, nós podemos e devemos classificá-lo como neutro. Agora, vamos ao próximo sal. O sal aqui é o
AlClO3,3. Esse é o clorato de alumínio. O clorato de alumínio teve como origem dois ácidos, o ácido clórico e o hidróxido de alumínio. O ácido clórico ele é forte, e o hidróxido de alumínio ele é fraco. Qual é o caráter então agora? Uma vez que o caráter ácido é mais forte, predomina sobre a base, nós temos um sal de caráter ácido. Justamente pelo predomínio da força que nós especificamos. Por isso a importância de saber classificar os ácidos e bases como fortes ou fracos. Vamos ao próximo exemplo. Nós temos o sal carbonato de sódio. O carbonato de sódio apresenta como reagentes ácido carbônico, que é fraco, e hidróxido de sódio, que é forte. Com isso, já podemos dizer qual é o predomínio aqui do caráter. Só para ficar mais didático, eu vou colocar o fraco com letra minúscula. Bom, se o forte predomina sobre o fraco, o caráter básico predomina, então o nosso sal, carbonato de sódio, apresenta uma característica básica. Então nós temos que dizer que ele é um sal básico. Só para português aqui. Muito bom. Próximo exemplo, sulfato de cálcio. Sulfato de cálcio ele apresenta como origens um ácido sulfúrico, que é forte, e o hidróxido de cálcio, que também é forte. Nossa, nós temos outro sal neutro, portanto, não haverá nenhum predomínio de característica. Próximo sal, fosfato de potássio. Fosfato de potássio foi gerado a partir do ácido fosfórico, que nós sabemos que ele é fraco, e de um hidróxido de potássio, que é forte. Então, deixa eu corrigir aqui que o fraco é o forte. Como nós temos um predomínio do caráter básico, uma vez que ele veio de uma base forte, o sal tem caráter básico. Então, é um sal básico. Próximo exemplo, nós temos o MgCl2, cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio veio de um ácido clorídrico, que é forte, e de um hidróxido de magnésio, que também é forte. Meu Deus, não temos caráter de predomínio, ele é neutro. Próximo exemplo, sulfato de alumínio. Bom, ele veio do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é forte. Hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio é fraco. Qual é o caráter predominante? Como o ácido predomina sobre a base nesse exemplo, o nosso sal tem um caráter ácido. Próximo exemplo, fosfato de ferro 2. Fosfato de ferro 2 deriva fosfato, vou escrever ferroso, eu acho que cabe aqui, né? De ferro 2, cabe, tá tranquilo. Fosfato de ferro 2, ele veio do ácido fosfórico, que é fraquinho, e o hidróxido de ferro 2, que também é fraco, misericórdia, dois fracos, nós temos um neutro. Aqui cabe uma ressalva, a química de fato faz um estudo mais aprofundado quando temos dois caráteres fracos, tanto de ácido quanto de base, mas que para nós não será motivo de estudo. Nós temos por fim o fosfato de ferro 3. Ele deriva do ácido fosfórico, que é fraco, e do hidróxido de ferro 3, que também é fraco. Portanto, nós temos outro sal neutro. Muito bom, com isso nós finalizamos a nossa tabela cheia de informações, que você vai ter um trabalho danado para copiar, imagino. Então eu vou dar um minuto agora para você, se quiser, tira um print screen da tela, não sei como você vai fazer. Mas enfim, com isso nós finalizamos as reações de neutralização. Como que nós devemos que colocar a estrutura? Ácido, base, formando sal e água. Balanceamentos. Usem como regra o casamento do H+, com o OH-, direcionando assim os números que precisam tanto de ácidos quanto de bases. Isso já vai te ajudar a construir o sal. A ligação iônica fecha esse raciocínio e a quantidade de águas vem caminhando junto com o seu raciocínio sobre quantos Hs, quantos OHs será a mesma quantidade em água. Fechado isso, entendemos perfeitamente neutralização.
Agora, vamos a uma aplicação desses conceitos que nós aprendemos, que são as neutralizações por meio de sais. Existe a correção do solo, que é um conceito muito importante para a agricultura, onde a medida do pH, que é uma informação que retrata a quantidade de H+ presente naquele solo, vai dizer se o solo está ácido ou básico. E determinadas plantas precisam de uma correção para que elas desempenhem o seu melhor papel. Para isso, alguns sais são utilizados e jogados no solo para corrigir. Cada sal tem uma força maior, mas que para nós, no caso do ensino médio, apenas nos interessa saber se ele é ácido, se ele é básico ou se ele é neutro e como que nós vamos utilizar esse sal. Por isso, vamos aqui fazer esse exercício. Antes de mais nada, podemos utilizar para a neutralização por meio de sais, nós podemos utilizar um sal ácido para neutralizar uma base. Ou podemos usar um sal básico para neutralizar um ácido. Essas reações eu não apresentei e, por enquanto, não tenho pretensões. Apenas o raciocínio nós temos que aplicar agora. Então, vamos supor que você vai fazer uma correção de solo, por exemplo, e eu te dou o cloreto de sódio. Bom, para você raciocinar se ele vai ser útil ou não, primeiro, qual é o ácido que deu origem ao cloreto de sódio? O cloreto de sódio veio do HCl. E aí eu lhe pergunto, né? Você recorda qual é a força dele? Ele é forte. Próximo, qual é a base que deu origem ao NaCl? Ora, NaOH. E qual é o caráter dessa base? Ela é forte também. Finalizando esse raciocínio, com isso em mente, você sabe qual será o caráter do sal. Se temos forte e forte, então o sal tem caráter neutro. Não apresenta nenhuma utilidade para a nossa ideia de neutralização de solo. Então, vamos ao cloreto de amônio. Cloreto de amônio. Qual é o ácido que deu origem ao cloreto de amônio? Novamente, HCl. Nós sabemos que ele é forte. É um ácido muito importante, pois está presente no nosso suco gástrico. Nosso estômago apresenta HCl. Bom, qual é a base que deu origem a esse NH4Cl? NH4OH, que é o hidróxido de amônio. Essa base, ela é considerada fraca, fraquinha. Comparando forte e fraco, nós temos um predomínio do caráter ácido. Portanto, o sal ele apresenta um caráter ácido. Se este sal é ácido, eu posso corrigir a basicidade do solo. Então, podemos utilizar para corrigir solos básicos. Essa seria uma possível conclusão. Agora, carbonato de cálcio. Qual é o ácido que deu origem a esse sal? Carbonato, ácido carbônico, H2CO3. E qual é o caráter deste ácido? Ele é forte ou é fraco? Fraco, não é muito forte. E carbonato de cálcio, cálcio veio do hidróxido de cálcio. Qual é o caráter dessa base? Essa base ela é considerada forte. Uma vez que ela é considerada forte, deixa eu corrigir o texto aqui, muito bom. Se o forte predomina sobre o fraco, o caráter básico vai predominar, portanto o sal é básico. E aí podemos utilizar para corrigir solos ácidos, o que é muito normal. As chuvas normalmente acabam deixando o nosso solo um pouco ácido. E aí você pode utilizá-lo como uma alternativa para corrigir esse solo. Só um detalhe a respeito de uma questão, é uma dica, eu sou muito bonzinho, né? O Na2S, se você pensar nesse sal, sulfeto de sódio, qual é o ácido que deu origem a ele? É o H2S, correto? O H2S, ele é um ácido bem fraco. Bem fraco. Se ele é um ácido fraco, então vamos estudar a base.
é o NaOH. Ora, essa base é forte. Muito bom. Nós temos então um sal sulfeto de sódio, ele é um sal básico. Qual que é o problema desse sal? A presença de enxofre pode provocar acidez no solo. O enxofre pode acabar reagindo com o oxigênio do ar, com a água presente no solo, e por causa do enxofre pode gerar ácido sulfúrico, o que vai deixar o solo ácido. Então, por mais que este sal, sulfeto de sódio, seja básico, um dos seus contribuintes aqui, que é o sulfeto, pode acabar danificando o solo, que era para ficar menos ácido, você vai acabar deixando ele mais ácido ainda. É apenas uma dica para um exercício. Com isso eu finalizo essa aula de neutralização e também a aplicação de sais. Espero que você tenha compreendido e, por favor, procure o atendimento e tire suas dúvidas. Um abraço e até a próxima.